E pessoal, que correria! Estamos ao vivo. Estamos ao vivo! Eu vou chamar a Bispa Fê. Cadê a Bispa Fê? Gente, é o seguinte, nós não íamos fazer mais essa live porque a Bispa Fê está com um dia muito corrido e graças a Deus deu tempo, ela gentilmente vai nos atender. Então, eu vou chamá-la, vou esperar a Bispa Fê aparecer aqui e nós já vamos começar nossa live para conversar com ela. A Bispa Fê tem que me dar um oi. Pronto. Agora é esperar. Oi, pessoal, tudo bem? São os contratempos que a gente tem que se encaixar. Como eu falei, a Bispa tem uma vida muito corrida, então a gente encaixa nos horários dela, tá bom? Vamos aguardar. Assim que a Bispa entrar, a gente vai bater um papo bem legal com ela, onde nós vamos falar de tudo um pouco, falar do amor de Deus, da graça. Hoje é dia do trabalho. A Bispa é uma mulher trabalhadora. A Bispa... Peraí. Espera um pouquinho só, que ela está me perguntando aqui. Peraí. Eu estou sem óculos. Eu estou sem óculos. Ai, ai, ai. Obrigada. Pronto. Pessoal, vai colocando a setinha e convidando seus amigos para entrarem aqui, para a gente ouvir uma palavra de Deus. Ah, a Bispa chegou. Bispa entrou. Bênção. A conexão. Bispa! Ê! Que bênção! Estamos aqui. Bispa, hoje é o dia do trabalho, é o seu dia. Você tem uma vida extremamente agitada de muito trabalho, não é verdade? Tenho sim. Eu estava pensando, né? Olha, hoje eu acordo cedo, eu falo que o meu galinho é o bem, né? Então, 6:30 da manhã o bem acorda, porque o bem vai dormir às 7 da noite. 7:30 da noite vai ele, aí depois vai o Noah. Aí nós temos o nosso devocional que a gente está fazendo diariamente, em vez de semanalmente nessa quarentena, né? E aí eu vou fazer a minha bike para depois dormir. Então sempre vou dormir mais ou menos meia-noite e meia, por aí, 1 hora. Às vezes eu pego, leio mais um pouquinho. E aí, cedinho, eu acordo junto com o bem. É. Sexta-feira eu gosto de terminar o dia assim, sem roupa na lavanderia, sabe? Porque aí eu descanso para não ficar com roupa, que eu não gosto. Então, hoje já foi roupa para bater, roupa para secar, pano no chão, aspirador, almoço para todo mundo, café da manhã para todo mundo, aí papinha do bebê, aí serve, tira a mesa, lava a louça, estuda com o Noah. Então, eu tenho falado muito no meu perfil sobre rotina e as pessoas falam, mas como adquirir rotina? Eu acho que é se organizando mesmo, vendo todas as necessidades. Se não fosse a rotina, seria impossível, porque aí depois de tudo isso, né? Cortei as unhas, cortei o cabelo do Noah hoje, cortei as minhas Meu unhas. Deus!
E aí Hoje fui, você valeu pelo hoje trabalho. foi, aí vai tomar banho, escovei toda a cabeça, me maquiei para poder estar bem para ministrar, né? Então a gente corre mesmo, mas é aquilo, a lã não é pesada para o carneiro, né? Quando a gente ama o que Verdade. a gente faz, então eu sempre sonhei em ter a minha família, eu sempre sonhei em ter o meu ministério, então eu faço com amor mesmo e faço com todo o carinho do mundo. No meio de tudo isso, eu vou pondo o meu foninho. Ministrei 3 pessoas, só que eu falo, ó, eu vou te ministrar, mas eu tô fazendo, eu tô lavando louça, eu tô olhando o bebê, tô olhando no, tudo bem? Ah, então tudo bem. Então vamos embora, né? Porque acima de tudo nós somos pastoras, né? Serva de Jesus Cristo. Então a gente precisa ajudar o próximo, por dividir o consolo que Deus tem nos consolado, né, pastora? Bispa, eu queria assim, primeiro eu comecei rapidinho, porque foi assim, a senhora estava super ocupada, senhora não, você que você é tão Você menina. com certeza. Eu lembro que uma vez eu comentei para você lá numa foto sua, que eu te conheço desde menina, e assim, uma das coisas que eu queria comentar, que você é uma mulher muito inspiradora, e além de tudo isso que você falou que você faz, você é maravilhosa, você é linda, e mulher de Deus, que faz a obra do Senhor com excelência. E eu queria Obrigada. fazer uma pergunta, que eu sou filha de pastores, e assim, eu queria perguntar assim, se aconteceu com você, o que acontece muito com filhos de pastores, que é a cobrança que nós temos em cima de nós, eu vou falar lá atrás, como eu coloquei no seu Instagram, que você é uma mulher que era menininha, magrinha, virou esse mulherão, e eu comentei isso porque, nossa, de uma menininha virar essa mulher que fala com tanta autoridade, com tanta ousadia do amor de Deus, e eu queria perguntar para você como foi essa transição de passar daquela cobrança que existe, de você ser igual à sua mãe, ser igual aos seus pais, para você ter a sua própria identidade e falar assim, não, eu amo servir ao Senhor, é isso que eu quero, porque eu amo a Deus. Não é uma coisa que me foi imposta. Como você acabou, você falou perfeitamente. A lã não pesa para o carneiro. Então você faz isso por amor, por mais que tenha essa vida agitada. Eu queria que você comentasse com a gente como que foi esse período, porque assim, como aconteceu comigo, eu acredito que acontece com todas as filhas de pastores, existe essa cobrança. Ela tem que ser certinha, ela tem que ser perfeita, não pode errar, não pode pecar. É assim, e isso tem um momento da nossa vida que tem um peso muito grande. A gente fica assim, ai, que vontade, eu quero sumir de igreja. Ai, porque acaba sendo uma coisa terrível. E de repente, quando você se vê fazendo a obra do Senhor e você vê que é uma coisa tão linda, a gente fala, meu Deus, eu tenho que deixar tudo isso para trás. É assim, eu nunca, eu sempre entendi o propósito, né? O propósito da nossa existência em tudo, né? Até eu creio que até a beleza que Deus me deu, Ele me deu com um propósito, não para minha vaidade. Ele deu com um propósito de eu poder, através de tudo que eu sou, até a beleza, até a minha capacidade humana que Ele me capacitou, para que eu possa devolver a glória a Ele. Então, eu sempre tive essa consciência desde muito nova. Chegou, claro que a gente, como filhos de pastores, a gente vê os nossos pais sofrendo muito pelo Evangelho, né? Sendo aquilo mesmo que diz a palavra, participantes dos sofrimentos de Cristo aqui na Terra. Então, às vezes você vê o teu pai, aquelas pessoas que a gente põe dentro de casa, dá comida, cuida, aí vem gratidão, vem traição, tudo que faz parte do trabalho pastoral, né? Isso teve alguns momentos da minha vida que eu tinha medo de me machucar, né? Com a igreja nunca, porque a igreja sempre foi meu porto seguro. Eu sou muito apaixonada pela instituição igreja, porque eu sei que é a noiva de Cristo e na igreja eu sempre fui muito
eu já passei por experiências ruins, claro, com algumas pessoas, isso é inevitável, mas eu sempre me senti muito acolhida na igreja, eu sempre me senti muito protegida por ter uma família espiritual, por não estar sozinha, né? Então, por ter uma aliança de amor com as pessoas que nós temos uma caminhada de uma vida juntos, né? De mais de 20 anos. Então, eu nunca tive assim nenhuma resistência com relação à igreja, mas teve um tempo que eu é, teve dois momentos da minha vida, né? Um momento de que eu vi meus pais sendo traídos por uma pessoa que eles ajudaram muito, então isso me machucou. E aí a minha mãe, na sabedoria dela, me deu uma palavra que me acompanhou, foi uma lição e me acompanha até hoje. Eu perguntei para ela, né? Eu falei, mãe, o que que te motiva a continuar, mesmo sabendo que você foi traída e que você pode ser traída de novo, né? Porque não tem garantia que aquela era a primeira, como não foi nem a primeira nem a última, né? E aí então ela falou, filha, imagina se Jesus não tivesse olhado para os 11, tivesse olhado apenas para Judas. Ele não teria feito nada. Mas porque ele olhou para os 11, ele sabia que ele ia passar. Opa, travou, né? Travou, né? Tá. Não. Aí ela falou, Fê, sempre vai ser maior o número das pessoas que vão ser fiéis. E é por elas que vale a pena. Então, ajustou o meu olhar, sabe, pastora? Alinhou o meu sentimento. Então, quando eu vejo a traição, eu procuro automaticamente pensar, cadê os 11? Eu não quero ficar olhando para esse um, né? Que lindo. Cadê os 11? Então eu procuro me sustentar ali nos 11. E teve um outro momento, né, da minha caminhada espiritual que então eu falei, olha, mãe, é demais, é muito julgamento. Você sabe o que as pessoas pensam de pastor, né? Eu me formei, me pós-graduei, é, falo mais de duas línguas, eu sempre vou trabalhar pela obra, eu sempre vou me dedicar, mas eu não quero mais ser vitrine, eu não quero ninguém julgando se o meu cabelo está assim, tá assado, se eu estou com uma bolsa nova ou não, eu quero ter liberdade. Então eu falei, chamei ela, né? Conversei primeiro com ela, eu tinha uns 24 anos, já estava casada, já tinha dois filhos, e falei, é muito, é assim, você ter que aguentar o julgamento humano de pessoas que nem te conhecem. Eu falei, não, isso acho que não é para mim. Vocês são feitos de aço, né? Eu falei para eles, e porque eles continuam. E a minha mãe, muito sabiamente, ela não se opôs, sabe? Ela falou, olha, filha, o chamado de Deus, ele realmente é individual. E eu um dia fui chamada pelo Senhor. O meu desejo é que você esteja no altar. Mas pede para Deus falar com você se isso que está na tua cabeça é direção de Deus. Eu falei amém, né? E ela falou, às vezes, Deus pede para a gente o nosso Isaac. Às vezes, Isaac tem que estar no altar. Eu só quero que você deixe o teu coração aberto, porque se isso for um Isaac que Deus está te pedindo para colocar no altar, que é a sua alegria, que é o teu sonho, que você esteja aberta para entregar para Deus o que Ele te pedir. E tá bom. E eu consagrei um jejum, então, por essa decisão que eu queria tomar na minha vida. Eu conversei só com ela, nós somos muito amigas, ainda não tinha conversado nem com meu esposo, nem com meu pai, nem com ninguém. Mas eu estava num conflito tão grande, que eu um dia assim falei, olha, vai ser isso, e eu vou conversar com a minha mãe, assim já comunico todo mundo, e todo mundo respeita a minha decisão, né? E quando eu fui falar com Deus, e fiz uma consagração, fiz um jejum, e aí então realmente Deus ministrou no meu coração através de pessoas que
foi uma coisa tão impressionante, pastora, porque eu fazia ministrações esporádicas, eu ainda não era responsável por um culto, eu cuidava, ainda hoje cuido, né, da parte de comunicação. Hoje eu tenho muito mais responsabilidades, né? Mas eu sempre, minha formação é rádio e televisão, então eu sempre cuidei da rádio, da TV, de mídias, mas nesse ramo que eu sou muito apaixonada por isso. E aí então eu focando, né? O trabalho sempre, assim, aprendi do meu pai ser muito trabalhador, né? Então sempre tive orgulho de eu hoje faço home office, mas enquanto eu estava ali apresentando De Bem com a Vida, tudo, produzia 5 conteúdos para a Rede Gospel, eu sempre fui a primeira a chegar, a última a ir embora. Então, 7 horas da manhã eu estava na TV, 8 horas da noite era eu que praticamente saía depois que tudo já tivesse fechado, e sempre ali trabalhando para Deus nos bastidores, né? E apresentava De Bem com a Vida, mas assim, naquela consagração de 21 dias em específico, começou muitas pessoas a me ligar. Teve uma pessoa que veio de Manaus até São Paulo, eu terminei De Bem com a Vida, e ela veio me dizer o quanto a minha vida era uma bênção para a vida dela. Glória a E Deus. aquilo começou a me impactar, né? Porque eu também pensava assim, poxa, meus pais já estão fazendo isso, né? E fazem muito bem. Então, tem tantas pessoas já anunciando o evangelho. Eu não preciso ser mais uma, né? Eu posso fazer o trabalho de bastidores, que eu também gosto de fazer e faço com excelência. Ninguém é perfeito, mas assim, me dedico muito, né? E Sim. aí, então, eu entendi, eu pedi alguns sinais para Deus. Eu pedi alguns sinais, porque eu sempre tive muito temor de Deus, sabe, pastor? Eu nunca quis fazer nada que ferisse a minha aliança com Deus, né? Mas também eu sempre entendi que Deus nos respeita demais. Então eu acreditei que estão perguntando se eu sou filha do apóstolo Estevão, sim, né? Meu paizão querido, espanholão amado e exigente, me ensinou a ser excelente, né? E aí, então, eu pedi alguns sinais para Deus. Eu pedi 3 sinais claros para Deus. Sabe aquele negócio? Pus a lã para fora, molha ao Sim, redor, agora a lã seca, né? sim. E os 3 sinais Deus me confirmou, sinais muito pessoais meus. E aí, por fim, veio uma pessoa na minha sala um dia e eu tinha tido contato com ela uma vez só. Ela me convidou numa ministração na casa dela, depois desses 3 sinais, né? E ela é uma pessoa muito importante na minha caminhada ministerial, porque é, era um momento, era aquelas encruzilhadas, né? Um momento bem decisivo. Então, eu louvo a Deus pelas pessoas que se deixam ser Dadas. um instrumento de Deus, né? Sim. E ela me marcou muito com aquela atitude, porque dentro desse propósito de 21 dias, eu tinha ganhado aos 15 anos do meu pai um brilhantinho que ele tinha me dado. Eu fiz um segundo furo que ele trouxe de Israel. E eu entreguei como uma oferta a Deus. E eu falei, Senhor, eu não vou colocar brinco nesse segundo furo enquanto o Senhor não falar comigo, né? Porque eu estava esperando que a minha mãe falasse, não, filha, eu te entendo, tudo bem. Ela não me deu, né, esse aval, né? Então ela falou, vai falar com Deus, tipo, a responsabilidade é sua, né, de tomar uma decisão dessa. E aí, olha que coisa maluca que aconteceu, pastor. Essa mulher, ela é uma pessoa que eu admiro, já admirava muito, respeito demais. E um dia ela apareceu, estava trabalhando normalmente na TV. Ela apareceu, ela falou, Fernando, preciso falar com você um minuto. Aí eu, né, puxa, que será? Porque, né, uma pessoa muito estável, muito bem-sucedida. E ela entrou na minha sala, fechou a porta e ela falou assim: recebe esse presente que Deus me acordou e me mandou te trazer isso que está dentro dessa sacola. E eu peguei a sacola, falei amém, né?
Eu estava um pouco assim, né? Ela estava tão, sabe, numa missão, que eu estava um pouco assim, querendo saber o que, que era aquele mover, né? Porque também, como filhas de pastores, a gente sabe que existem muitos moveres, e a Sim. gente fica um pouco assim, querendo sempre saber testificação. Cauteloso. E aí ela falou: Deus mandou eu te entregar. E Deus me falou que isso é uma resposta já ao que você tem pedido para o Senhor. E era Aleluia. uma sacola, né? Uma sacola assim vermelha. Eu abri a sacola. Quando eu abri a sacola, pastora, não é pelo valor físico, mas eu me emociono até hoje, porque era algo que só eu e Deus sabia. Eu não contei para absolutamente Aleluia. ninguém. E era um par de brincos. Exatamente um par de brilhantes. Aí ela falou assim: Fê, o meu pai sempre foi uma pessoa, não foi um bom pai para mim. Ele foi uma pessoa ausente, ele errou muito como pai. E o único presente que ele me deu na vida foi no dia do meu casamento. Ele me deu esse par de brincos e falou: eu só quero que você seja feliz no teu casamento. Então, de tudo que eu tenho, esses brincos, eles significam muito para mim. Porque acho que foi Que uma das bom. únicas atitudes de amor que o meu pai teve comigo durante o nosso relacionamento. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, eu comecei a chorar. Porque ela não sabia, só Deus poderia ter movido ela, tirado ela da casa dela, ter incomodado para que ela pegasse aquele brinco e trouxesse até a mim. E eu falei assim: a resposta de Deus eu já recebi. Eu não quero aceitar o presente, mas a atitude de você vir até aqui, eu já recebi, eu já entendi. Deus já me falou, já testificou. E eu estava buscando um sinal de Deus. E eu falei para ela: por favor, eu Aleluia. nunca vou me sentir confortável de estar com algo que é o único presente que o teu pai te deu, tem um significado muito especial. E ela falou: Fê, não, porque quando eu fui pegar, eu falei: Senhor, ela é uma mulher muito temente a Deus também, pode ser esse? Porque esse é o único que meu pai me deu. E ela falou: eu ia pegar um outro muito melhor, muito maior, muito. E Deus falou: é esse aí, ó. E eu quero que você faça essa aliança ministerial com ela. E ali eu senti assim tão lindo o mover de Deus, porque você aí ali eu vi assim, tipo, Deus, só Deus poderia saber, ninguém poderia ter manipulado, ninguém poderia querer ter dado um jeitinho, só Deus no meu íntimo saberia o que significava aquilo, e significa muito para mim até hoje. Então, sempre que eu estou numa consagração, eu uso esses brincos constantemente, eu oro muito, eu sou uma intercessora da vida dela. Mas sempre como eu estou numa consagração como agora, eu tiro os brinquinhos para me lembrar dessa confirmação. Foi um marco muito importante ministerialmente para mim. E ali, então, eu também entendi a responsabilidade, né, de você ser uma serva de Deus. Então, ali eu entendi que Deus usa os meus pais de uma maneira maravilhosa. Eu sou muito fã, né, porque meus pais, mais do que eles são para fora, eles sempre foram os meus pastores, então eu sempre fui muito abençoada pela vida deles. E aí, então, eu entendi que Deus tinha algo meu, ele queria me usar do meu jeito, né? Com o meu jeito de falar, com o meu jeito de andar, com as minhas ideias, com as minhas características. E aí eu não me inibi mais. Aí eu falei: me usa, eis-me aqui e glória a Tem Deus. usado com graça e sabedoria, tem sido assim maravilhosa. Quando a gente anunciou a live, as pessoas falaram assim, nossa, eu recebi tantas mensagens falando assim, ela é tão querida, ela é tão meiga, assim, os elogios a você. Eu sei que essa semana eu entrevistei o pastor Luiz Saião, um homem renomado, um homem culto, e ele falou assim, eu sei que esses predicados são bobagens, ele estava falando para mim, né? Mas assim, ao mesmo tempo que são bobagens, é importante para saber que você está no caminho certo, que você está sendo reconhecida no mundo espiritual, mas aqui as pessoas te reconhecem também, né?
é uma coisa assim muito bonita de ver, assim, como Deus nos honra pela misericórdia dele, né? E o chamado é uma coisa que você falou, tem tantas pessoas, mas cada um Deus tem um chamado. O que a Bispa Fê faz, só a Bispa Fê poderia fazer. Outras pessoas fariam, mas de outras formas, de outros jeitos, mas o chamado que ele deixou para você é seu, né? E glória a Exatamente. Deus que está fazendo com excelência, muito bem. Assim, Bispa, Obrigada eu por me queria incentivar. Imagina, eu queria falar com você, eu sei assim, você fala muito com mulheres, diretamente com mulheres, e muitas mulheres nesse tempo que nós estamos vivendo, vem muita ansiedade pelo desconhecido do que nós estamos passando, e você ministra com muita sabedoria sobre isso. Eu gostaria que você falasse com as pessoas que estão ouvindo, tem mulheres, tem homens, mas falando sobre o descansar em Deus, né? Assim, a Amém. importância de nós descansarmos em Deus. A depender de Deus, né? Estar na dependência do Senhor é um processo. Não é que você Sim. vai acordar amanhã, aqui estavam perguntando como é que eu desenvolvo essa intimidade. Ela é igual um namoro, né? Você vai pegar na mão, depois você vai dar um abraço, depois você vai flertar. Não é assim. É a melhor exemplo que Deus deu para mim. Eu gosto muito de chá, sabe, pastora? Eu vi aí que você viveu um pouquinho. Eu sou apaixonada por chá. E eu, todos os dias à noite, eu chegava em casa, o meu fogão era a gás, né? Aqui agora é elétrico, aquela coisa sem graça, mas o fogão a gás mesmo, que é o que eu acho que eu gosto de verdade. E aí eu gosto de chá de camomila natural, aquelas florzinhas, né? E eu colocava ali a água para ferver, jogava minhas florzinhas ali, e ficava um pouquinho esperando, orando, as crianças já estavam dormindo, e eu tinha esse momentinho sempre assim, o pessoal fala para você ter um ritual do sono, né? E o chazinho até hoje faz parte desse meu ritualzinho. E aí um dia Interessante. eu tava ali esperando, orando, vendo aquela aguinha, começa primeiro uma, duas bolinhas bem pequenininhas, né? E aí o Espírito Santo me visitou. E ele falou assim, Fê, você vê a água, ela, ela se aquece, mas ela não tem poder de se aquecer por si só. Eu falei, é verdade. Ele falou assim, a vida espiritual. A água tem três estados, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Então, se você pegar a água e colocar ela no freezer, quer dizer, se você pegar a tua vida espiritual e andar só com pessoas que não creem, com pessoas que falam que fé é uma bobagem, ai, vão mais farrear, o que acontece? Você vai se esfriando e você vira uma pedra de gelo. Então, a pedra de gelo ela não tem mobilidade, né? Muito Você bom essa fala, nada ilustração. entra, nada fala, se ouve um louvor, é como se não tivesse ouvido nada, você vai na igreja, é como que, ai, que horas que acaba, porque não é, o problema não é a mensagem, não adianta você ficar pulando de igreja em igreja. O problema é a terra, a semente é sempre a mesma, né? A terra que precisa ser trabalhada, né? Então, é ali o estado sólido. E quando a gente vai aquecer, para você voltar para o estado líquido até ponto de ser gasoso, é assim a relação com Deus. Então, se você hoje está frio, eu não vejo Deus, eu não entendo Deus, você precisa se aproximar da tua fonte de calor, porque ninguém tem luz por si próprio, ninguém tem calor por si próprio. A nossa fonte de vida, de calor, de energia, de força é Deus. É tolo, é Aleluia. medíocre a pessoa que acha, eu sou. Se afasta de Deus para você ver, tá? Depois a gente conversa, né? É E até, Deus. até esse nível nível espiritual acontece também, conforme vai esquentando a água, aos poucos, até ferver, tem o processo Isso! também. É exatamente isso. Então, da mesma maneira que se você ficar esperando uma água ferver, parece que vai demorar uma eternidade, né? Mas Sim, ela sim. ferve. Assim também é a nossa caminhada espiritual. Então, para quem perguntou como é que eu desenvolvo, desenvolva diariamente, esteja perto de fonte de calor, amigos que são amigos de Deus,
congregando, sim. orando, jejuando, isso vai te aquecer, te aquecer, te aquecer, a ponto que chegar uma hora, Deus fala com você no banho, Deus só, você está a ponto de ebulição, entendeu? É glória, aleluia, Verdade. todo tempo, Verdade. e Deus te usa de milhares de maneiras diferentes, então é um relacionamento que precisa É. ser desenvolvido em todo tempo, né? Então, esse é o caminho, você precisa buscar. Você precisa buscar, porque sem perceber, você está desenvolvendo outros tipos de relação. Você está se relacionando com o mal, você está desenvolvendo isso dentro de você, porque Deus Sim, nos deu esse poder de nós sermos sim. usinas, né? Ou de vida ou de morte, né? Sim, Então, eu acho que para desenvolver a tua vida ministerial, você precisa sempre estar e com a consciência de que a fé sem obras ela é morta. Então, qual o propósito do que você pede? Aquilo que você está pedindo hoje. Ah, eu quero isso. Se Deus te der, qual é o propósito? É para tua vaidade? Deus não vai te dar, desculpa. É por cobiça? Deus não vai fazer. Agora, se o propósito é o próximo, é o reino de Deus, é a tua família, sim, Deus vai te abençoar. Então, eu acredito que Deus tem me dado a misericórdia para falar com mulheres, porque eu, por muito tempo, o meu melhor amigo era o Tid, né? Era o meu irmão mais velho que Deus recolheu, mas eu sim. tinha mais facilidade de ter amizade com um menino, por incrível que pareça. Eu sou super doce, eu nunca fui moleca de jogar bola e tal, mas o meu melhor amigo era o Tidi, então eu achava assim que mulher, né? Mulher era, ai, mulher é traíra, mulher é invejosa, mulher fala mal, mulher é competidora, e eu tinha uma resistência muito grande com mulheres. Muito grande. E aí, num encontro de mulheres no Rio de Janeiro, com a Bispa Sônia, com a minha mãe querida, ela ministrando sobre Esther, eu fui completamente curada, né? E eu comecei a desejar a ser, através do meu ministério, aquela amiga que eu queria ter dentro da igreja, sabe? Que eu ficava procurando tanto dentro da igreja. E eu falei, Senhor, me Sim. permita levar isso numa amizade saudável, numa relação boa entre mulheres dentro da igreja, para que a gente seja forte. Claro, tudo nasceu com o ministério feminino que Deus entregou na ousadia da minha mãe, que é uma leoa, é uma guerreira, você sabe, É, né? É incrível. sábia, muito sábia, muito Mulher intercessora, de Deus. mulher de Deus, e isso acho que foi multiplicado. Então, esse é com mulheres. Agora, respondendo o que você perguntou sobre a dependência, é, eu tive uma experiência que eu vou dividir também. Eu gosto muito de dividir minhas experiências, porque Deus acaba falando com cada um na língua que a gente entende, né, pastora? Sim, sim. E eu É. e Deus acaba falando muito comigo no meu dia a dia. Eu tinha tido uma reunião muito decisiva, né, em Orlando, com um board, tinha mais de 30 gringos na mesa e eu vim representando a Rede Gospel, a igreja, a Marcha para Jesus. Era muita responsabilidade, a reunião toda em inglês, a apresentação toda em inglês, e foi eu e meu esposo. E eu me preparei muito, eu estava em jejum, eu estava em oração, e a gente tinha um objetivo dentro daquela reunião. E aí eu fiz toda a reunião, e apresentei para todo aquele grupo, mas no fim teve uma das pessoas dentro das 30 que estavam lá que começou a me fazer muitos questionamentos técnicos que eu não tinha me preparado. E eram termos técnicos que eu não tinha o vocabulário em inglês. E eu saí assim, eu comecei a me atrapalhar, né? Eu vinha vindo bem, mas aí me perdi, me atrapalhei e, putz, eu saí de lá frustrada. Né? No fim, Deus reverte todas as coisas, nós conseguimos fazer o que nós precisávamos, mas eu saí de lá me achando incapaz, achando que é insegura, sabe aquela insegurança, né? E voltei de Orlando até aqui, Boca, né? Chorando no carro, e meu marido, calma, Fê, não é assim, não é o fim do mundo, você fez o teu melhor e tal. E aí, mas não havia nada que me consolasse. Eu estava assim, desolada, chorando, 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 querendo muito que eu tivesse sido excelente e tal.
E aí ele falou assim, vamos aprender. Chegou em casa, né? Eu consegui parar de chorar. E ele falou assim, quer aprender a andar de skate? Aí eu falei, Douglas, pelo amor de Deus, numa situação dessa, você quer me ensinar a andar de skate? Eu nem sou atleta, eu não sou desse tipo, sabe? Eu faço por consciência, né? Aí ele falou, não, é gostoso, vem aqui, tenta. Aí, né, ele com aqueles olhos verdes dele, eu falei, tá bom, vai. Eu vou tentar, eu vou tentar. E aí eu subi no skate, ele me empurrou. E aí eu peguei velocidade, aquele vento no rosto, é uma velocidade que a gente não alcança nem correndo, nem andando, né? E aí o Espírito Santo falou assim, você precisa aprender, tirar o pé do chão e depender de mim. Me deixa te levar na velocidade que eu posso, me deixa te fazer sentir o vento da maneira que só eu posso. E assim, o depender de Deus é você tirar os pés do chão. Às vezes a gente está se cobrando demais, às vezes a gente está querendo ser muito Deus e não deixando Deus ser Deus, querendo muito que tudo seja perfeito. E Deus está convidando a gente para um passeio de skate, sabe, pastor? Dependa do Senhor, né? Tira o pé do chão, sobe na tua fé. A base tem que ser a fé. Pode parecer instável, pode parecer sem garantias, pode parecer, né, um negócio meio torto, que você tem que se equilibrar, mas funciona, porque o justo viverá pela fé. Então, o que eu gostaria de dizer para as mulheres nesse tempo dependa do Senhor, viva na dependência. Tem uma música linda, né, que eu gosto muito, até outro dia eu estava cantando com o Thales e com a Dani, que eles falam viver na dependência, porque Ele cuida de nós. Então, cada vez que a gente olhar para a força do nosso braço, foi como Davi. Quando Davi contou o número de soldados que ele tinha, o Senhor trouxe uma praga na terra, porque o Senhor falou para ele, não é para você contar. E às vezes as pessoas não entendem isso. Ai, como Deus é duro. Poxa, qual o problema? A força do braço, né? Qual o problema de Davi contar? O problema é que a partir do momento que ele soubesse aquele número, ele ia para a guerra contando com o que ele tinha humanamente, não mais contando com o que Deus sempre tinha para a vida dele. Então, o meu recado para você não importa humanamente. É um tempo de muita incerteza, é um tempo de insegurança, mas se o teu altar estiver de pé, nós somos como os levitas e os sacerdotes, eles iam também para a batalha. Iam muitas vezes, eles eram proibidos de ter a espada na mão. Eles estavam na batalha sem a espada na mão, mas eles tinham louvor, eles tinham adoração, eles tinham uma aliança com Deus. Então, às vezes você está na batalha e você está olhando e falando, eu não tenho espada na mão. Eu não tenho mais o recurso, eu não tenho mais o carro, eu não tenho mais a condição, mas você ainda tem um altar ao Senhor. E isso que vai garantir vitória nessa batalha. Amém? Então dependa do Senhor. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. É isso, a nossa dependência ao Senhor. Eu acho que toda a situação que nós estamos vivendo é para nos ensinar que a nossa segurança é nele o tempo todo. Muitas vezes, como você citou aí, Davi, muitas vezes nós olhamos nossa estrutura que nós temos aqui nessa terra e é tempo de nós pensarmos que a nossa estrutura vem lá do céu, né? A nossa dependência e confiança é toda nele, né? Eu sei que nós estamos chegando quase no nosso horário, não está? Eu acho que eu estava quase no horário. Dá para conversar mais um pouquinho? Dá sim. Vamos conversar mais uns 5 minutinhos, mas a gente chegou no nosso horário. Depois de 5 minutinhos, a Bispa fazer uma oração maravilhosa, abençoar todos que estão nessa live. Com todo prazer. Eu tenho certeza que todo mundo que entrou aqui nessa live, com certeza entrou porque sabe que você é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, e com certeza a bênção, quando a gente vai lendo o Antigo Testamento, as pessoas queriam agarrar a bênção do Senhor porque sabia como ela é importante. Então, assim, eu quando alguém está liberando uma palavra de bênção sobre a minha vida, eu falo, Senhor, eu recebo, porque não existe coisa mais preciosa de você receber as bênçãos do Senhor, lá do céu. E eu queria perguntar para você, assim, eu vou fugir um pouquinho do que nós estamos falando. Fica à vontade.
Quando você decidiu ir morar aí nos Estados Unidos, como que foi esse processo? Eu queria ouvir de É. você falar desse processo. Bom, a nossa decisão foi pela educação dos nossos filhos, né? A gente acredita que os nossos filhos são como uma flecha na mão do valente, né? E eu creio muito ah, na profecia que a gente todos os anos marcha, que há muitos anos a gente, como corpo de Cristo, profetiza sobre a nossa nação, de que o Brasil ele é o celeiro para o mundo. E que o Brasil é o maior país evangélico, essa promessa já se cumpriu. Mas que o mover que Deus derramou sobre o Brasil, ele estará multiplicado nas nações. Então, dentro dessa consciência espiritual, como que a gente vai levar para as nações algo mais difícil em português, né? Porque aí a gente vai falar com a África, onde, graças a Deus, nós temos a marcha lá, nós temos igrejas lá e várias marchas, são mais de 40 marchas hoje na África, né? Então, Nossa. Glória é uma grande bênção, porque a gente sabe toda a característica espiritual que o inimigo quer dominar aquele lugar. Então, eu creio, pastora, que nós cremos, na verdade, né? Eu e meu esposo, quando chegou na época do David, o nosso filho mais velho, ir para o colegial, o que seria, mudou todos os nomes, né? Na minha época era colegial, né? Mas esse estudo ensino médio, aí tem o outro, né? O ensino superior, né? Se eu não me engano. Aí então nós entendemos, buscando ao Senhor, de que era tempo dele receber uma formação aqui. Então, nós viemos com esse principal propósito, objetivo, claro, sempre, né? Aonde nós estivermos, nós vamos estar fazendo a obra de Deus. Então, aqui, eu estou à frente da igreja. A igreja aqui, ela é pequenininha, né? Mas o mesmo amor, a mesma dedicação, e tenho me empenhado. E temos também os nossos pastores em Nova York, que fazem um trabalho lindíssimo, e Deus tem dado graça a eles. E eu acredito que é tempo da gente levar mesmo essa unção para as nações, e para isso a gente precisa se preparar, né? Eu entendo assim que Jesus se preparou 30 anos para exercer 3 anos de ministério com excelência. Então, sim, eu creio muito que a gente precisa se preparar para ser usado por Deus. Então, é muito lindo, né? Esse ano, o meu filho pela primeira vez ministrou no acampamento de jovens. Ele dá uma graça. E foi muito bonito para mim ver as convicções dele, as experiências dele. Ele já está com 17 anos, o ano que vem ele completa 18, vai para a faculdade. E ele expressa espontaneamente, claro que a gente procura criar, como, né, eu falei, o ambiente para que isso floresça nele, né? Mas ele expressa que ele quer ser um servo de Deus. E eu falo Amém. Sempre para eles, né, de tudo que eles podem ser na vida, o mais precioso é você estar no altar, né? Amém. E é o meu desejo para a vida deles, o que eu desejo para eles, mesmo com todas com tudo aquilo que a gente enfrenta e desafios, o meu desejo é que eles estejam no altar. Então, esse foi o principal objetivo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico muito feliz de te ver falando, porque uma sabedoria e que a gente sabe que não vem naturalmente, vem do céu, né? Uma coisa assim que vem de Deus mesmo, porque Amém. Flui, a coisa flui, assim, não é uma coisa... Ai, glória a Deus, eu estou muito feliz de falar com você. Você é uma pessoa que fala com muita simplicidade, coisas muito profundas. Então, assim, todo mundo entende que você está comunicando e sente o que você está comunicando, que é o mais importante. Então, eu espero que nessa live que a gente fez, tenho certeza que várias pessoas foram incentivadas a depender do Senhor, confiar no Senhor e, principalmente, colocar os seus projetos nas mãos do Senhor. Porque a gente, esse período que nós estamos vivendo é ótimo para isso, porque a gente faz planos, a gente faz projetos, vou fazer aquilo outro, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, colocar
igual você fez. Não queria, eu não sei se eu vou conseguir ministerialmente, mas eu acho que o mais importante é perguntar a resposta do Senhor, porque Ele tem a melhor resposta. A resposta certa vem Porque dele. às vezes, e não deixar a voz de ninguém querer ser a voz de Deus na tua vida. Eu queria que a voz da minha mãe fosse a voz de Deus. Ela falou, vai lá e busca o Senhor, pede para Deus falar com você. Ela foi muito sábia, sabe, pastora? Então, às vezes você tá estragado, vamos dizer assim, eu estava estragadinha nessa época, né? E aí, eu queria alguém que conversasse, eu queria alguém que aprovasse aquilo que era a minha deformação. E a minha mãe, com muita sabedoria, ela nem que sim, nem que não, falou, ó, vai falar com Deus, que Deus vai falar com você. Então ela nem me condenou, e ai, que absurdo, você não quer. Ela nem falou, não, você precisa fazer. Ela falou, vai falar com Deus, na certeza de que Deus falaria comigo. Então, quando você está num momento assim de decisão da tua vida, cuidado, não fica abrindo as tuas decisões para ninguém. Busca o Senhor e peça do Senhor qual que é o caminho? Porque uma decisão precipitada, ela vai te levar para uma queda muito grande. Porque a Depois para você precipitação... voltar para a rota, né? Depois até para você voltar para a rota correta, tem todo um processo. Né? Então, a precipitação, ela antecede a queda. Então, eu estou acompanhando agora alguns casais, sabe, pastor, que estão... eu vou me divorciar, e estão brigando... Eu falo, calma, agora não é hora de tomar nenhuma decisão. Aí eu falei, você vai divorciar? Não, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou. Eu falei, tá bom, então você vai, tá bom? Então você vai, o que você quer, você vai. Só que só depois da quarentena, tá? Aí ela falou... Aí ela falou, tá bom. Eu falei, então, só que durante a quarentena você vai praticar tudo que tá na Bíblia, tá? E depois que você praticar tudo que está na Bíblia, aí você vai me falar. Aí, há uns 3 dias atrás, ela falou, ai, bispa, tá uma paz aqui em casa, a gente se reconciliou, eu não quero nada me divorciar. Mas, assim, aquele dia ela estava tomada de um negócio que eu quero... Calma, consulta o Senhor, porque se você tomar uma decisão fundamentada nos teus sentimentos, ou na tua carne, ou na tua dor, porque a gente não gosta de passar por dor, ninguém quer passar por dor. Você talvez tome uma decisão que é contrária ao que Deus tem para a tua vida. E eu não estou dizendo que o que Deus tem para a tua vida só são coisas boas, mas se você tiver que passar pelo deserto com Deus, você sabe, eu estou passando, mas não fui eu, não é o que eu quis, não é o que deu na minha telha. Eu consultei ao Senhor para estar aqui, para fazer o que eu estou fazendo, né? Então, você passa a ter uma parceria com Deus. As pessoas vêm pedir conselho, mas elas querem ouvir aquilo que elas querem, que a gente concorde com aquilo que elas estão pensando. Elas não querem ouvir o que Deus quer falar para a vida delas. Então elas querem o caminho mais fácil. E às vezes, quando a gente fala o contrário, essa sua ovelha ainda foi obediente e conseguiu a vitória. Mas tem muitos que vão atrás de ouvir aquilo que elas querem ouvir. É verdade. Não, não vou falar, esse pastor não falou o que eu quero, eu vou para outra igreja ouvir o que... E aí nunca ouve a Deus. Eu estava exatamente nessa situação, né? Eu queria ouvir o que eu queria. Então, aí nesse caso específico, Deus é totalmente pelo casamento, então assim, não tem muito o que questionar, só se não for, a gente sabe, questões pontuais, enfim, que a gente sabe que é a necessidade mesmo do rompimento. Pastora, do contrário, vai falar com Deus. Você acredita que Deus já falou comigo sobre casamento, divórcio, até em Malaquias? Eu estava orando, me consagrando. Deus, será que é? Porque entrei numa piração, sabe? Porque aí fui conversar com uma amiga que não era casada. Então aí fica um conselho para as casadas também. Querido, não adianta você que é casada conversar com uma amiga que não é casada, porque ela vai achar uma loucura. Ela nunca passou por tudo que você está passando. Então ela nunca vai entender, né? E aí ela falou, Fê, que é isso? Vai ser feliz. Ela falou, Fê, a felicidade está passando da porta, vai ser feliz. E ela falou, quem sabe você casou na vontade permissiva? E aquela virou um dado inflamado na minha cabeça. Que aí eu comecei a entrar numa aspirações. Putz, será que é perfeita? Será que era permissiva? Porque realmente... Aí vou consultar o Senhor.
né? Vou consultar o Senhor, porque Deus não é Deus de confusão. E aí, jejum, oração, todo esse processo, né? E aí, chorando muito, né? Estava no meio de uma crise, que eu falo, ó, casamento, ou você está em crise, ou você esteve, ou você estará, não tem como fugir. Todo mundo passa em crise de casamento, precisa saber como passar. Né? Então passe com Deus, porque o cordão de 3 dobras ele não se desfaz. E aí Deus fala comigo em Malaquias. Aí Malaquias, a gente que, né, conhece a Bíblia, Deus fala de oferta. Oferta. Nada. Lá fala que Deus não aprova o divórcio. Né? E aí eu, putz, falei, opa, então, amém, Senhor. E eu louvo a Deus porque, gente, a melhor coisa é você estar em aliança com a pessoa que você ama. Eu não me arrependo. Sabe que eu sempre falo, pastor? Não existe preço não existe um preço alto demais para se pagar por uma família. Que lindo, que lindo. É assim, eu tenho 16 anos de casado, então não preciso falar, né? Você já falou que passa pelo processo. E uma coisa que eu levo sempre, todas as vezes que eu tive questões para serem alinhadas no meu casamento, é quem estava ao meu lado. Porque você ora, você busca Deus, mas quem está ao seu lado é muito importante. Porque você sempre vai ter aquela pessoa que fala assim, você não vai perder seu tempo com isso. E conselhos tem uns montes. Porque hoje tudo é muito assim, as pessoas não têm aquela resiliência de passar pelo processo e olha hoje, olha a família linda que você tem. E às Graças a vezes Deus. você olha, eu particularmente olho para trás em tempos sombrios do meu casamento, que não sei o que, cada um pensa de um jeito, cada um quer uma forma. Eu falo assim, gente, o que era? O que era mesmo? Porque hoje você olha, não tem importância nenhuma, quer dizer, se não tem importância nenhuma hoje, é que não tinha importância nenhuma naquele tempo. Mas o inimigo, ele usa pequenas brechas e fala assim, não, mas como assim? Pleno 2020, como pode? Uhum. Essa questão, assim, hoje em dia, as pessoas não entendem que você está debaixo de uma submissão, está debaixo de uma missão que Deus designou para nós, da família, uma família abençoada. Assim, eu vejo todas as coisas com um propósito. Então, assim, você passa, Deus tem um propósito em todas as coisas que estão passando. Eu, particularmente, bispa, não tenho filhos, eu não tive filhos, então eu já tive o tempo que eu chorei, descabelei, por que não eu? Por que não eu solo? Eu e o jovem, que o meu marido é o jovem Enzo, por que não eu e o jovem Enzo? E hoje eu trabalho com crianças carentes, trabalho com uma criança aqui que me chamam de mãe, tem pessoas adultas que me consideram como mãe. É assim, cada um tem um propósito. Você lindamente está lá administrando sua família com 4 filhos, que eu fico assim, como que a Bispa Fê consegue esta Ora por energia? mim. Ora Eu por falo, mim. Senhor, Bispa, vamos falar desses minutos finais, vamos falar. É, Tem mãe que tem um filho e não dá conta e fala, eu não posso, é que eu tenho muito trabalho. E você é o exemplo, são 4 e obrigada. filhos da casa, olha, com excelência. Eu fico vendo, eu falo assim, Senhor, e ensina como dobrar lençol, ensina. É igual você fala, né? Você não come o pão da preguiça. Não dá. Eu falo, ó, quer ter, desapega da preguiça correndo, porque não tem como você ter preguiça e querer ter, assim, né, cuidar de uma família, tudo, mas é aquela dedicação mais gratificante, assim. Foi muito gostoso. Ontem a gente, depois da reunião de oração, nosso cultinho aqui, a gente fez uma brincadeira, então cada um falava 3 elogios para o outro e falava uma coisa que precisava melhorar, né? E aí foi tão gratificante, todos eles agradecendo, sabe? A dedicação, o esforço. Ai, que lindo. Eu me emocionei muito. Então, assim, sabe, o Muito nosso bom. trabalho não é vão no Senhor. Então, faça com amor. Eu sei o que é perder alguém que a gente ama, né? O meu irmão vinha todas as vezes no meio do meu trabalho e falava, Fê, vamos almoçar juntos? Eu falava, Tide,
Eu tenho que trabalhar, que almoçar junto. Eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para ficar parando e almoçar, porque eu nem almoço quando estou trabalhando. Eu vou e como. Por isso que no De Bem com a Vida eu era assim. Trabalhava o dia inteiro e não comia. E no final do dia só que eu ia comer, comia uma sopinha e ia dormir. Aí, é, por 3 vezes apenas, eu interrompi o meu dia e fui almoçar com ele. E é isso, eu não sabia que eram as minhas poucas oportunidades, que era a última vez. E ali a grande lição que o meu irmão me deixou, pastora, foi isso. Se eu precisasse ter, porque os dias que eu saí para almoçar com ele, eu trabalhei até mais tarde, depois, feliz, porque eu tinha almoçado com meu irmão. E eu tenho essas lembranças até hoje, ninguém vai poder arrancá-las de mim. Então, a mãe, ela é a primeira a acordar, ela é a última a dormir. A mãe é a que é a coluna sustenta o peso, mas vale tanto a pena, vale tanto a pena, vale tanto a pena. Verdade, bispo. A gente tem pessoas queridas que partiram, mas a gente sabe que Deus tem uma missão para cada um. Quando termina essa missão, é recolhido, está com o Senhor, não é verdade? A gente vai orar agora, eu vou pedir para a bispo orar. Nós abençoamos que estão aqui. Amém. E abençoar também quem perdeu pessoas amadas. É um processo muito doloroso, muito difícil, mas é possível. É possível, é possível, é possível, é possível. Sim, tem jeito de atravessar o Vale de Baca e fazer dele um campo florido. Saudades a gente sente todo dia, todo dia, todo dia. Verdade. Na minha época de TPM, ai meu Deus, só Deus sabe. As saudades que eu sinto do meu irmão. Mas amém, Deus sabe de tudo. Vamos orar e que você tenha força, todos nós, você que está acompanhando, para vencer esse dia mal, para se depender do Senhor, para desenvolver a tua amizade com Deus. E se eu puder deixar algo que você leve dessa live, não faça nada sem consultar Deus. Tudo que você for fazer, pede primeiro direção de Deus. Deus vai falar com você, tenho certeza absoluta. Amém. Senhor Deus, Pai, eu sei que o Senhor que preparou esse momento, essa live, não foram os meus planos, nem os planos de nenhum de nós, mas nós somos peças nas tuas mãos, Senhor. Eu quero pedir que o teu consolo seja derramado agora sobre cada coração, Pai. Porque tu és o bálsamo, bálsamo que cura, o bálsamo que refrigera. Nos leva, Senhor, aos teus pastos verdejantes, nos leva a águas tranquilas, refrigera nossa alma, Senhor, com a tua paz, que excede todo entendimento. Senhor, cada um que está participando dessa live, Pai, está sendo sufocado pelos problemas, pelo medo, escravizado por pensamentos de derrota, de destruição. Coloque em liberdade agora, Senhor. Pai, que os problemas nunca sejam maiores do que o nosso Deus, Senhor. Nós sabemos que, como Davi falou, contigo, com o Senhor, nós saltamos muralhas, Pai. E dá certeza às tuas filhas, a mim, a cada um de nós, mais um dia nós vencemos. E a cada dia nós vamos ter a provisão, não vai faltar nem coisa pequena, nem coisa grande. A cada dia o Senhor vai dar o livramento, porque com a provação o Senhor dá livramentos, Pai. Abençoa cada um que está nos acompanhando, abençoa o ministério da pastora, que o Senhor a use como herança bendita, sucessora da unção que o Senhor derramou sobre a vida dos pais dela, que esteja multiplicada sobre a vida dela, porque ela pôs a mão do arado e ela não retornou, Pai. E o Senhor se agrada por aqueles que põem a mão no arado, Pai. Eu te louvo pela vida dela. Faz mesmo um farol na tempestade, que aqueles que olhem para ela vejam que a luz de Jesus está na terra, Senhor, e são mais aqueles que te buscam, Pai. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Ô, bispa querida, obrigada.
Obrigada de coração por esse tempo que nós passamos juntas. Que Deus abençoe grandemente sua família e os seus, tá? Obrigada, um grande beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, amém. 28 segundos para acabar. Já estamos acabando. Beijo grande a todos. Eu agradeço a comunidade evangélica Boas Novas. Agradeço de coração a Bispa Fê por ter participado dessa live. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo a todos em nome de Jesus. Tchau, gente.